com uma palestra aqui no nosso palco de inovação tecnológica em saúde. Dessa vez falaremos sobre engenharia genética, com a palestra Modificando o Nosso Código-Fonte, uma nova era para a medicina, com o Dr. Ernesto Goulart. O Ernesto é doutor e mestre em genética pela USP, expert em engenharia genética e membro premiado da International Society for Cell and Gene Therapy. Seja muito bem-vindo, Ernesto. Muito obrigado, Brenda. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, prazer estar aqui falando com vocês sobre uma técnica super bacana, falar um pouquinho sobre CRISPR e engenharia genética para vocês. Então, a palestra que eu vou falar para vocês hoje é Modificando o Nosso Código-Fonte, uma nova era na medicina. Eu fiz essa analogia, já que eu estou aqui num ambiente de tecnologia, fazer uma analogia ao DNA com justamente o nosso código-fonte, porque ele é o nosso código-fonte. Então, o DNA é essa molécula bonitinha aqui, linda, né? E que ele armazena as informações que fazem todos os seres vivos do nosso planeta, todos os seres vivos utilizam a forma de armazenamento de informação, essa molécula, o DNA, e não está aparecendo aqui, mas ele armazena através de sequências de nucleotídeos, que são aquelas letrinhas que a gente conhece, né, lá do ensino médio, o ATGC, né, e o pareamento desses pares de bases, né, que estão fazendo uma pegadinha, né, então até tem uma camisa do pareamento de bases, ATGC, é como se fosse o código, né, 01, né, o binário que a gente utiliza em programação. E essa é uma molécula, pessoal, que tem uma capacidade muito incrível. Só para vocês terem uma ideia, um genoma humano, ou seja, todas as letrinhas que contém a sequência que codifica o que você é, se a gente sequenciar isso numa máquina e guardar esses dados num formato agora convertendo em binário, ele dá um arquivo de 1.5 gigas. Só que nós temos 30 trilhões de células no nosso corpo e cada célula tem 1.5 gigas dentro dela de informação. Então, quando a gente multiplica, a gente tem que, na verdade, o nosso corpo, só as células do nosso corpo, tem 45 WYB. Isso é mais de 700 vezes a capacidade total de armazenamento de dados do nosso planeta hoje. Tá? Então, você tem dentro de você todo esse volume de dados já. E tudo armazenado nessa molécula, o DNA. 1 grama de DNA tem capacidade de armazenar 215 petabytes. Então, é uma molécula com uma capacidade incrível de armazenar dados. E muito melhor do que a gente já desenvolveu. Então, se vocês olharem um comparativo dos dispositivos que nós desenvolvemos ao longo do tempo para armazenar dados, na década de 70 a gente tinha os disquetes que armazenavam aí pouquinha coisa, 2 megas, 5 no máximo. Na década de 80, 90 a gente foi para a tecnologia ótica com os discos, né, os CDs, discos compactos. Depois os hard drivers, os chips, né, de SDs. E agora, mais recentemente, a gente está indo para as nuvens. Mas sempre na vida, e há bilhões de anos é assim, a gente armazena, a natureza armazena essas informações na mesma molécula. Qual será a nova forma de armazenar que a gente vai descobrir para armazenar dados que nós desenvolvemos? A natureza, eu tenho certeza, vai ser sempre o DNA. Bom, beleza, mas a gente consegue, então, armazenar dados nessa molécula e que codifica tudo o que a gente é. Seria possível a gente, assim como numa linha de comando de uma programação, mudar essa linha, alterar ela? Bom, na verdade, pessoal, a gente já faz isso há muito tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nessa foto, isso daqui é um milho natural, é um milho selvagem, tá? E esse daqui é um milho que foi domesticado por nós, quando nós viramos fazendeiros, isso há mais de 10 mil anos atrás. A mesma coisa, isso aqui, pessoal, é um corte de uma banana selvagem, a banana que a natureza desenvolveu, e isso aqui é a banana que a gente come. Então, a gente já vem fazendo modificações genéticas através de cruzamentos. Então, a gente cruza certas espécies para obter um traço, um fenótipo, uma característica desejada. A gente já vem fazendo isso há muito tempo, e não só para vegetais, mas também para animais. Então, por exemplo, a gente tem aqui o lobo, né, a carinha do lobo. Se você olha, a gente tem, dá medo, né? Mas a gente foi, através de diversos cruzamentos sucessivos, selecionando certos traços que gerou uma nova espécie, que é o cão.
que agora não tem mais essa carinha assustadora, mas sim uma carinha fofinha, né? Então, isso tudo foi modificações que nós fomos fazendo ao longo de séculos de cruzamento e seleção, que geraram uma nova espécie. O conhecimento de como isso surgiu, né, o do DNA, ele, na verdade, ele é muito recente. Então, foi quando a gente primeiro começou a entender como essas características que nós estávamos cruzando eram selecionadas, foi com Mendel, com as famosas ervilhas de Mendel, isso em 1866. Só que a estrutura molecular e química dessa molécula só foi descoberta em 1953, com o trabalho desses 3 pesquisadores aqui brilhantes, que é a molécula chamada dupla hélice do DNA. Então, aquilo que Mendel descobriu, como que os traços eram herdados, só foi descoberto como que a molécula é a cara da molécula em 53. Já na década de 70, a gente descobriu como pegar uma molécula, uma sequência de DNA, que codifica, por exemplo, uma proteína humana, a insulina, por exemplo, e colocar dentro de uma bactéria para produzir insulina. Então, a gente parou de pegar aqui toneladas e toneladas de pâncreas suíno para produzir insulina, e extrair a insulina daquele pâncreas, e começou a produzir em bactérias, através da tecnologia que nós chamamos hoje de tecnologia do DNA recombinante. Na década de 80, os primeiros animais, né, então aqui os primeiros animais geneticamente modificados, esse é um camundongo geneticamente modificado, que para estudar a obesidade, então ele tem uma mutação que torna ele resistente à leptina, isso faz ele ganhar muito peso, comer e engordar. E a gente teve os primeiros tomates também geneticamente modificados, isso na década de 80. Na década de 90, a gente foi então, deu-se início à era do sequenciamento, né? Sequenciamento em larga escala com o projeto Genoma Humano, que tinha o objetivo de sequenciar todo o genoma humano. Durante toda essa década, a gente conseguiu finalmente finalizar, no final da década de 90, ao custo de $1 bilhão, o sequenciamento de um genoma humano. Mas essa tecnologia tem mudado rapidamente. Então, o custo de sequenciar um genoma, ele caiu drasticamente de mais de 1 bi, né, no início dos anos 2000, e com o advento da tecnologia de sequenciamento de nova geração aqui no final dos anos 2000, esse preço do genoma, que antes era 1 bi, hoje está na faixa de $400 mais ou menos, e tem empresas já prometendo que um genoma vai chegar a custar $100. Então esse é o preço que vai caindo, né? Então aqui é a lei de Moore, né, que determina a velocidade do preço, que vai cair no preço dos capacitores. Então a tecnologia de sequenciamento passa muito mais rápido do que a lei de Moore. E a mesma coisa para a síntese. Na verdade, a síntese de DNA agora também o preço está caindo, só que ainda cai seguindo a lei de Moore, né? E não cai tão rápido, mas as novas tecnologias de síntese de DNA que estão vindo por aí têm uma capacidade muito grande de reduzir ainda mais o custo de sintetizar um DNA. Mas, pessoal, então, fazendo essa introdução, agora eu vou falar sobre a parte médica, na medicina. A gente já conhece hoje mais de 10 mil doenças genéticas que são causadas por erros nessa nossa sequência do nosso DNA. Então, ali, por algum motivo, uma mutação, uma alteração numa daquelas letrinhas, né, que às vezes é herdada do seu pai ou da sua mãe, ou então que surge em você, leva ao desenvolvimento, né, de diversas doenças. Né? Então, aqui, fibrose cística, distrofia muscular de Duchenne, a hemofilia, diversas doenças. Apesar de cada uma delas serem raras, o coletivo delas não é tão raro assim. Então, a gente tem aí uma incidência de 10 indivíduos a cada 1.000. Então, a cada 1.000 indivíduos, nós temos 10 indivíduos que têm uma doença genética. E se a gente conseguisse, a gente já sabe a sequência, a gente já consegue muito bem identificar a sequência, a gente já sabe o que causa aquela doença. E se a gente conseguisse corrigir aquela doença? Porque nenhuma dessas doenças que eu falei para vocês tem um tratamento curativo. A gente consegue apenas tratar os sintomas que aquele paciente tem, a dor que aquele paciente tem. Mas a gente não trata a causa, a gente não trata o que causa o problema, porque o problema é um erro no DNA. Foi aí que, no começo da década de 80, mais para a década de 90, iniciou-se uma nova abordagem na medicina, que é chamada de terapia genética, onde a gente introduz na célula de um paciente que, por exemplo, não tem um gene funcionando, um gene funcionando, para repor, por exemplo, a perda de uma proteína que não está funcionando. Só que isso era muito caro, muito difícil de ser feito, ainda é muito difícil. E foi pensando nisso que essas duas brilhantes pesquisadoras, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier,
que ganharam o Nobel de Química em 2020 pela sua descoberta, que vem o que a gente está vendo aqui escrito aqui em cima, o CRISPR, que é uma nova forma da gente modificar as letrinhas do nosso DNA, só que dessa vez muito fácil e muito barato. E é barato mesmo, tá? Enquanto que uma técnica antiga a gente demorava aí 1 ano para conseguir mudar uma letrinha, hoje a gente faz em poucas semanas, 2 no máximo. O que custava aí, sei lá, $50 mil, hoje a gente faz por $150. Tá? Então, realmente é muito barato. E elas descobriram esse sistema, um sistema que foi adaptado, descoberto em bactérias para combater vírus que infectam essas bactérias. Elas descobriram essa proteína, que é a Cas9, ou um conjunto de proteínas, que essa proteína é uma tesoura, ela corta o DNA. Só que ela é direcionada, essa tesoura é direcionada por uma molécula guia, que é um guia de RNA. O RNA que pareia com o DNA naquele sítio específico. Então, se eu desenho uma molécula de RNA, que é bem baratinho e fácil de fazer, para um sítio específico ali, vai cortar. E ali, cortando, eu consigo, então, fazer alterações naquela sequência. Vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, a anemia falciforme é uma doença, né, que é causada por uma alteração numa letrinha no gene da hemoglobina. Então, é mais frequente em pacientes de descendência africana. E essa uma letrinha causa uma dobradura errada da proteína da hemoglobina, que leva a uma deformação nos eritrócitos, nas células vermelhas do nosso sangue, que tem uma dificuldade de fazer transporte gasoso. Então, essa pessoa fica anêmica. E se a gente pegasse essa letrinha e corrigisse essa letrinha? Então, é justamente o que as abordagens de CRISPR estão fazendo hoje, e muitas delas em estudos clínicos já em andamento. Então, eu pego célula-tronco da medula do paciente, então aqui, ó, lá no osso do paciente, pego, isso é como se fosse fazer um transplante de medula óssea, pego, puxo ali células-tronco que geram essas células vermelhas, mudo o DNA delas em laboratório e transplanto de volta para o paciente, corrigindo agora o problema que aquele paciente tem. Então, já tem, hoje no mundo já existem pacientes curados de anemia falciforme, tá, com essa abordagem. Está em estudo clínico, é claro, mas a expectativa é que muito em breve a gente vai ter terapias disponíveis para esses pacientes. Outro exemplo, distrofia muscular de Duchenne. Distrofia muscular de Duchenne é causada por uma mutação que normalmente leva à perda da expressão de uma proteína que é chamada de distrofina. Então aqui a gente está vendo uma fibra muscular, pega o nosso músculo, dá um corte nele aqui assim, ó, e a gente está vendo a fibra assim, transversal. Essa proteína, ela cobre as fibras. A maior proteína que a gente tem no nosso corpo é uma proteína bem grande. Esses pacientes não têm essa proteína, tá? É uma doença ligada ao X recessivo. O que quer dizer? Passa da mãe para o filho. A mãe não manifesta a doença, mas meninos, porque só tem um X, manifestam. Isso leva a uma doença muito grave, degenerativa, muscular, em que as crianças aí por volta dos 10 anos já não conseguem mais andar. Tá? Uma doença muito grave. Olha só que bacana. Isso daqui é um corte, pessoal, um trabalho que foi publicado na Science. Isso aqui é um modelo de cachorros. Aqui é uma fibra muscular normal. Esses círculos verdes que vocês estão vendo é a proteína que eu falei para vocês, a distrofina. Está em volta das fibras ali que eu mencionei para vocês. Num paciente distrófico, você não existe mais essa proteína. Só que eu uso agora o CRISPR para ir lá e cortar o meu exon, que está com uma mutação que causa perda da expressão dessa proteína. Então, eu corto fora aquele exon, junta de novo a proteína, e aí volta, então, a expressão dessa molécula. E o cachorro, o paciente, no caso, no futuro, volta a andar. Para a degeneração muscular e ele consegue voltar a andar. Quais são os desafios? Bom, primeiro a gente quer que esse sistema ele seja direcionado para o local desejado, né? A gente não quer que ele caia num outro local ali, vai que ele caia num local ali perigoso. Então esse é um problema hoje dos sistemas, né? Mas claro que a tecnologia tem evoluído muito, que é o chamado de off-targets. Como que a gente leva esse sistema para aquela célula ou tecido específico, né? É só colocar no sangue que vai chegar lá no músculo do dedão do pé? Não é bem assim. Então a gente precisa ainda melhorar esses sistemas. E genes e doenças que tem o que a gente chama de heterogeneidade alélica. Então, por exemplo, tem uma doença que várias mutações diferentes podem causar aquela mesma doença. Então,
é difícil eu desenvolver uma terapia única para todos os pacientes que têm essa doença. Eu vou ter que desenvolver várias terapias de acordo com a mutação de cada paciente, como é o caso, por exemplo, da fibrose cística. Apesar dela ter uma mutação mais frequente, existem várias mutações que podem causar fibrose cística. Bom, agora eu vou falar para vocês o que eu e nós, no Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Saúde... Alô? Alô? Pronto, voltou. Estamos desenvolvendo, que é utilizando esse sistema para gerar, né, uma solução para um problema que é muito comum nas nossas vidas, que é o problema de escassez de órgãos para transplante. Essa aqui é uma fotografia do primeiro transplante realizado no mundo, em 1954, transplante renal. Apesar de grandes avanços na área cirúrgica e no desenvolvimento de fármacos imunossupressores, a gente ainda enfrenta os mesmos problemas que aqueles médicos enfrentavam, que é o problema, por exemplo, das filas de espera para transplante. Então, as filas de espera crescem todos os anos porque a demanda por órgãos para transplante cresce muito mais rápido do que a disponibilidade de órgãos. Então, a gente não tem doadores de órgãos suficientes para atender a demanda. E isso gera as filas de espera para transplante de órgãos. No nosso país, a gente tem quase 49 mil brasileiros inscritos em lista de espera para transplante. A maior parte deles são pacientes renais crônicos. Na América Latina, esse número vai para mais de 110 mil pacientes em lista de espera para transplante. O paciente renal crônico, ele tem um problema a mais. Para ele sobreviver, ele aguardar um transplante, ele precisa realizar um procedimento que é chamado de hemodiálise. Então, é um procedimento onde o paciente fica ligado numa máquina 4, 6 horas por dia, às vezes 3 vezes por semana, 4, em que uma máquina filtra o sangue desse paciente, para deixar ele vivo. No Brasil, em 2019, a gente tinha 133 mil pacientes. Esse número hoje já está mais de 160 mil pacientes. Entram por ano por volta de 40 mil novos pacientes nessa lista e saem 28. O que é sair? 22 mil mortes por ano e 6 mil transplantes renais, que é o que a gente consegue fazer hoje no nosso país. Então, essa lista vai crescendo. E é um procedimento muito caro. Custa para o SUS por volta de 3,9 bilhões de reais por ano. É a linha do Ministério da Saúde de dispêndio mais cara que tem. Tá? E o que a gente está desenvolvendo no nosso laboratório? Então, a gente está utilizando esse sistema de modificação genética para produzir órgãos suínos imunoevasivos para transplante em humanos, que é chamado de xenotransplante. Então, a gente está tentando atender a todos os pacientes, independente do haplótipo de HLA, da cor, raça, gênero, etc., uma única abordagem através da modificação genética de suínos, de porcos, para tornar os órgãos desses animais compatíveis com humanos, que é chamado de xenotransplante. E por isso a gente fundou uma empresa chamada Xeno Brasil para desenvolver isso. Nós já estamos desenvolvendo essa tecnologia dentro da USP há quase 5 anos. Tá? A gente já está clonando os primeiros animais geneticamente modificados. E estes aqui, essas bolinhas aqui, são embriões de suínos geneticamente modificados que são, então, transferidos para barrigas de aluguel que geram os nossos leitões, que vão ser usados no futuro para a produção de órgãos para transplante. E a gente fez uma parceria com o governo do estado de São Paulo, que vai propiciar, então, a gente a produzir uma estrutura de produção, uma estrutura de crescimento de animais e produção de animais, atendendo todas as necessidades da vigilância sanitária e todo o cuidado necessário para essa abordagem, que é, obviamente, uma abordagem de altíssima complexidade. No final do ano passado, teve o primeiro relato de um xenotransplante suíno humano renal nos Estados Unidos. No começo do ano, em janeiro, a gente teve o primeiro xenotransplante cardíaco nos Estados Unidos. Esse paciente, Mr. Bennett, era um paciente que não tinha nenhuma alternativa a mais, ele não tinha capacidade de receber um transplante cardíaco humano, concordou em participar. Esse paciente sobreviveu 65 dias. Não houve rejeição do órgão, mas ele veio a sucumbir depois de 65 dias. Pode parecer pouco, pessoal, 65 dias, mas o primeiro transplante cardíaco humano realizado no mundo, em 1964, sobreviveu 18 dias. Então é um pequeno passo, mas é um passo de muita esperança para um futuro melhor. Considerações finais, pessoal. Essa tecnologia que eu mencionei para vocês hoje,
ela poderia ser usada também para modificar embriões humanos. Funciona também. Mas a gente deve fazer isso? Então, hoje há um consenso de que a gente deve evitar, neste momento, até que a gente entenda melhor essa tecnologia, que é uma tecnologia relativamente recente, evitar a edição de embriões humanos. Infelizmente, houve um caso de edição de embriões humanos na China, com o nascimento de 2 meninas gêmeas, mas que o cientista, obviamente, ele violou diversas regras, inclusive da comunidade chinesa, e foi condenado, inclusive, a 3 anos de prisão por isso. Tá? Eugenia, então modificação de traços sem relevância para a saúde, cor dos olhos, cor da pele, altura, tudo isso é possível de ser modificado geneticamente, mas a gente deve? Faz sentido? Tá? Então a gente volta às discussões da eugenia, obviamente que isso é completamente abominável, né, para a gente na academia. Biohackers, né, é muito barato fazer CRISPR, realmente é barato e razoavelmente fácil, tá? Tem muita gente que fala, CRISPR é muito fácil de fazer, não é bem assim não, tá, pessoal? Tem que ter muito conhecimento, muita bagagem para você conseguir fazer isso em laboratório, tá? Mas é relativamente fácil. E hoje já existem diversos relatos de biohackers, pessoas que compram os reagentes, às vezes, na Amazon, chega os reagentes e se injeta para fazer alguma coisa. Não é esse o caminho que a gente aconselha, né? Então, isso realmente é de se preocupar. E para concluir, pessoal, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que na verdade essa imagem, que eu acho que ela espelha muito o que eu vejo sobre esse momento que a gente vive da edição genética. Isso aqui é uma gravura, né, uma parte de um afresco de Rafael, que é chamado de Escola de Atenas, que está no Museu do Vaticano, onde no centro dessa gravura, né, desse afresco, tem 2 figuras. A gente tem Platão e Aristóteles. Tá? Platão segura o seu livro Timeu. Platão era um pensador mais progressista, de maior avidez pela evolução do pensamento. E ele aponta o dedo para cima. Excelsior, progresso. E a gente tem Aristóteles, do outro lado, segurando um livro, o livro dele também, chamado de Ética, e ele põe a mão para baixo. Então, não é bem assim, calma. Eu acho que a ciência, ela tem que sempre respeitar o debate ético. E é isso que move o nosso grupo e também que move em trabalhos como esse que eu mostrei para vocês, para a gente conseguir produzir terapias realmente curativas no futuro, utilizando essa tecnologia. É isso, pessoal. Muito obrigado. Deixo aqui meu contato. Se você quiser escanear esse QR Code e ver todos este e outros projetos que a gente desenvolve no nosso laboratório, é só você escanear aqui. Tá certo? Obrigado. Muito obrigada, doutor Ernesto. Temos espaço para uma pergunta. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que é louvável ver que isso está sendo feito e que está sendo feito aqui dentro do nosso país. Maravilhoso ver isso. Enquanto você falava, meu cérebro foi muito longe aqui, porque eu tenho hoje uma doença genética. E ontem, assistindo a palestra daquele biohacker que está gerando os kits lá, que tem inclusive seleção não natural no Netflix para se assistir, eu fiquei pensando um pouco sobre os riscos da biotecnologia, da edição genética para a saúde humana. E aí a minha pergunta que vem é: como eu sei que uma modificação genética que eu estou fazendo, ela vai atacar o que eu preciso como doença e não vai daqui a pouco nascer uma cauda ou alguma coisa do gênero? Como que eu evito esse tipo de situação? Obrigado pela pergunta e pelos elogios. Bom, essa é uma preocupação super válida. Essa é a primeira preocupação que a gente tem. Então, a gente quer que essas terapias genéticas tenham precisão. Então, que elas sejam direcionadas única e exclusivamente para corrigir aquele gene e não alterar outra coisa. Em biologia, também tem uma questão. Mudar uma coisa não significa que você vai mudar só aquilo. É tudo muito conectado. Então, os efeitos dessa modificação precisam ser avaliados também. Então, por isso que todas essas abordagens, elas precisam passar por estudos clínicos rigorosos. Então, crivo da ciência. A mesma coisa que a gente fez com vacina, fase 1, fase 2, fase 3, a gente tem que fazer para essas terapias. Porque a gente precisa avaliar todos os efeitos. Em primeiro lugar, ter segurança. Em segundo lugar, a eficácia. Então, a gente precisa avaliar isso muito bem. E essa, sem dúvida, é uma preocupação que nós temos. Esses sistemas, eles estão bem evoluídos e a precisão cresce a cada dia. Então, hoje, esses sistemas estão muito precisos. Hoje já tem sistemas que têm 0 chance ou muito baixo de ter esses off-targets.
né? Então, assim, é muito provável que no futuro a gente tenha uma tecnologia bem robusta para não evitar esse tipo de preocupação que você muito bem colocou. Nosso tempo acabou. Muito obrigada novamente.